Normalmente o relacionamento entre os nossos pais é o primeiro exemplo que a gente recebe quando se trata de uma relação amorosa, né? Então a influência da relação dos nossos pais nas nossas vidas, gente, é indiscutível, tá? A nossa tendência é o quê? É justamente repetir os modelos aprendidos dentro de casa durante a nossa infância, seja pela observação, né, de um comportamento, seja pelo que é verbalizado dentro de casa, e aí a gente escuta, né, quando a gente é pequenininho, então dentro aí da nossa dinâmica familiar, tá? Pensando em tudo isso, a gente pode concluir que o ambiente tem muita influência sobre os menores da casa, ou seja, sobre as crianças, né, sobre os filhos. Tudo que eles veem, né, tudo que a criança vê, afeta ela e pode condicionar ou influenciar alguns aí dos seus comportamentos, das suas ações, né? Às vezes, muitos anos depois, já na fase adulta, gerando grandes complicações nas mais diversas áreas da vida, principalmente aí na vida amorosa, tá? E é justamente por isso que hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, tá bom? Que é realmente muito importante, então eu espero que vocês gostem. Olá, meu nome é Fernanda Lemos, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta e eu ajudo você a alcançar o relacionamento amoroso que você tanto deseja. Bom, vamos lá. Será que a relação amorosa dos pais realmente tem tanto impacto, né, sobre as futuras relações amorosas dos filhos? Né? Já pensando nos filhos lá na frente? Pois é, esse é um assunto muito importante, como eu já falei, que ajuda a gente a compreender, a entender por que muitas vezes a gente fracassa nos nossos relacionamentos amorosos, né? Nos nossos relacionamentos românticos, tá bom? Propensão a se relacionar com parceiros controladores, né, e possessivos, vocação para entrar só em relacionamentos complicados e tóxicos, né, tendência a bancar aí a ciumenta ou ciumento nos namoros, né, dentro de relacionamentos. Toda essa bagagem, gente, vem de aprendizados do passado, da infância, né? São padrões extremamente distorcidos sobre o amor. E para romper, né, com toda essa distorção aí, ou seja, para a gente ressignificar todo esse conteúdo emocional aprendido, é preciso fazer aí uma espécie de viagem ao passado, né, e tentar compreender o que aconteceu e principalmente como você se sentiu, né, como você percebeu o que aconteceu, né, como é que você se sentiu diante do que aconteceu. Então, as suas interpretações, as suas percepções diante aí de experiências passadas. Essa é a proposta, por exemplo, do meu trabalho como hipnoterapeuta, né? A base desse trabalho é justamente acessar esse conteúdo emocional, né, com a ajuda da hipnose, que é uma ferramenta incrível, né, dentro de um processo terapêutico de desenvolvimento humano, uma ferramenta que eu considero a melhor para desenvolvimento pessoal, para que a gente possa então fazer um trabalho de reeducação mental, de ressignificação, né, a nível subconsciente, a nível emocional, ou seja, mudar o olhar que uma determinada pessoa tem de uma situação do passado que estão prejudicando ela até hoje, né? Para que isso deixe de trazer sofrimento para a vida atual daquela pessoa, tá bom? O passado, gente, deve ficar no passado. E esse é o grande ponto. É isso que a gente faz dentro desse processo de hipnoterapia, porque tem muitas pessoas que querem viver bem o seu presente, mas enquanto algumas questões, né, do passado não forem resolvidas, elas praticamente jamais vão conseguir verdadeiramente viver o hoje, tá? Na verdade, elas ficam hoje revivendo o ontem. E enquanto esse ciclo, né, não for quebrado, a pessoa nunca vai ser livre para viver da melhor forma possível aí o seu momento presente. Isso é fato, tá, gente? Isso realmente acontece. Então esse ciclo precisa ser interrompido a nível emocional. É isso que realmente faz a pessoa mudar.
a pessoa romper com esse padrão. Enquanto a gente ficar tentando mudar essas questões que são emocionais, usando só o nosso lado racional, dificilmente a gente vai sair do lugar e ter bons resultados, tá? E realmente ter uma mudança satisfatória, tá? Então, só para você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que sofre de crises de pânico, por exemplo, tá? Frequentemente. Então, ela frequentemente tem crises em que o coração acelera, ela tem tremores, falta de ar, tontura, sensação às vezes de perda de controle, ou seja, diversos sintomas desconfortáveis, tá bom? Se você chega para essa pessoa, né, e começa a falar assim para ela, ó, fulana, por que você tá assim? Não precisa ficar desse jeito, tá tudo bem, tá? A sua vida é boa, olha, nada tá errado, tá tudo certo. O que tá acontecendo? Fica calma, já já isso tudo vai passar, já já você tá melhor. Não precisa ficar assim, tá? Vamos supor que você fale isso para essa pessoa, tá bom? Você acha que que você ficar ajudando a pessoa a racionalizar dessa forma em cima da situação vai resolver o problema dela? Não vai, gente. Não resolve o problema, tá? Eu entendo que as pessoas tenham uma boa intenção fazendo isso, tá? Mas isso não vai ajudar aquela pessoa de fato, tá bom? Às vezes até piora, tá? Porque aí a pessoa começa até a se sentir meio culpada por ela estar assim, já que ela não tem motivo para isso, já que a vida dela é tão boa. E aí ela acha que ela não tem o direito de se sentir dessa forma, né? Já que tá tudo bem na vida dela, já que ela tem tudo na vida. E mesmo que a vida dela não esteja tão boa, tem pessoas com vidas piores. Então a gente sempre pode também justificar assim, né? Mas tem tanta gente pior do que você, né? Fica tranquila, sua vida tá ótima, entende? Então a pessoa fica até culpada. Então usar a lógica nessas horas não ajuda, porque não é uma questão para se racionalizar. A pessoa é inteligente o suficiente para entender o que está acontecendo, mas ela não sabe como controlar o que ela está sentindo racionalmente falando. Se não, concordam que ela já teria feito isso antes? Entende? Porque ela quer parar de sofrer, né? Ela está se sentindo mal. Então o que ela quer é justamente que aquilo não aconteça, que aquilo pare. É igual uma pessoa que fuma, que bebe excessivamente, que come compulsivamente. Elas sabem racionalmente, conscientemente, que esse tipo de comportamento não é legal. Que são comportamentos o quê? Extremamente prejudiciais, né? Então, por que elas continuam tendo esse tipo de comportamento? Por que elas continuam, então, agindo da mesma forma? Porque não é simples assim, gente, porque é uma questão emocional, é algo mais forte do que ela, entende? Então, mesmo que elas tentem controlar racionalmente, elas não conseguem, porque o emocional é muito mais forte, entende? O emocional pede para que elas façam aquilo, para que elas comam compulsivamente, fumem, né? Enfim, mesmo que racionalmente não seja algo bom para elas, entende? Então, a gente precisa romper com esses padrões emocionais para que a gente possa viver a vida que a gente merece. Essa é a grande verdade. Então, continuando aqui no nosso raciocínio, a criança, né, idealiza os pais, ela enxerga eles como verdadeiros modelos e muitas vezes até como heróis, né? Pai e mãe pra gente são heróis. Então é comum a criança internalizar tudo o que ela vê, o que ela escuta deles e entre eles também, né? Porque ela ama os pais e ela também deseja ser amada por eles. E além disso também tem outra coisa, né? Na cabeça da criança, os pais sabem tudo. Então, portanto, tudo que eles falam passa a se tornar o quê? Uma grande verdade absoluta para a criança. Isso, inclusive, é meio perigoso. Como a gente já conversou algumas vezes aqui, ao longo dos vídeos, nós somos frutos de todas as nossas vivências, de tudo que a gente já ouviu, de tudo que a gente já sentiu, né? E grande parte aí dessa bagagem vem dos nossos pais. Eles são figuras o quê? De autoridade pra gente, né? São pessoas que a gente ama, que a gente respeita,
que a gente escuta e que a gente acredita no que eles falam, né? A gente escuta muito eles. E eles nos sugestionam aí desde que a gente nasce, né? Muitas crenças que a gente tem hoje foram criadas com base no que a gente ouviu deles, né? No que a gente aprendeu com eles lá atrás, quando a gente ainda era muito pequenininho. Então, entendam que a palavra de um pai e de uma mãe tem muita importância e tem muito peso, tá? Principalmente na infância, quando a criança ainda está ali em desenvolvimento, né? Em construção, quando ela ainda sequer sabe o que é certo, o que é errado. Então é importantíssimo isso. Quem é pai e quem é mãe precisa ter muito cuidado com as mensagens que eles estão passando para as crianças, né? Com as mensagens que eles andam passando para os seus filhos. Então, se cuidem vocês, pai e mãe, se cuidem, tá? Cuidem das suas questões emocionais para que isso não seja passado para as crianças dentro de casa. Então, cuidem aí dos seus medos, das suas crenças, tá bom? Claro que é impossível, a gente até conversou isso em outro vídeo, né? Claro que é impossível nós sermos pais perfeitos, a gente já conversou sobre isso. Muitas vezes a gente faz tudo com as melhores intenções, a gente dá o nosso melhor, né? Querendo realmente fazer de tudo pelos nossos filhos, mas a gente sempre precisa ter muita cautela ao educar ali as nossas crianças, né? Principalmente não passando as nossas crenças, os nossos padrões disfuncionais para os nossos filhos, né? Os nossos traumas, os nossos medos, crenças. Então, você como pai e como mãe, se cuide, né? Se trate, se ajude, porque com certeza isso vai fazer o seu filho ser mais feliz, tá? E mais saudável. Tá bom? Porque tem pessoas que às vezes falam assim, mas elas são muito pequenas, né? As crianças, né? São muito pequenas, elas não sabem de nada, elas nem se tocam muito, mas não é bem assim não, tá? Pode parecer que criança, né, não absorve as coisas, mas elas absorvem tudo, fazendo com que o que acontece aí ao redor, né, acabe influenciando as relações que elas estabelecerão aí e manterão no futuro. Tá? Então, o relacionamento dos pais normalmente está muito presente em você, tá? E você às vezes nem percebe. Então, pode ser, por exemplo, isso pode ser, por exemplo, uma das causas que faz você escolher sempre aquelas pessoas que te tratam mal, que te machucam ou que não têm interesse em você. Pode ser, né? Então, o lugar ocupado também por cada um dos pais dentro da relação a dois ali também, tá? Tem um impacto muito grande, né? Nos filhos, como por exemplo, a figura de um pai controlador, possessivo e a mãe, aquela boazinha, sofredora, né? Passiva, submissa. No futuro, né, seguindo esse exemplo, a criança pode repetir o padrão da pessoa infeliz, submissa, como a mãe, que está sempre de mal com a vida, né? Que põe a culpa aí no outro sempre, né? Ou então você pode também, a criança seguindo esse exemplo, ela pode sempre também ficar tentando controlar o parceiro ou a parceira, sendo possessiva ou possessivo dentro da relação, assim como o pai. Então, nesses dois casos, a criança ela vai estar apenas reagindo ao que ela assistiu e aprendeu com a dinâmica familiar dentro de casa, entende? Então, às vezes, a gente encontra pessoas aí que, por exemplo, tem muito receio ligado a se relacionar de uma forma mais séria com uma outra pessoa, ou seja, de namorar a sério, né? De casar principalmente. Isso porque, no passado, várias delas viveram em um ambiente familiar com muita briga, com indiferença, com discussão, violência, né? E muito pouco amor, carinho, cuidado, sabe? Então, os filhos observam, né? E presenciam gritos, palavrões, muitas brigas, xingamentos em casa, né? Com uma certa frequência. Então, existem grandes chances deles assimilarem esse comportamento e assumirem essas características disfuncionais aí, prejudicando os seus relacionamentos amorosos na vida adulta. Entende?
Então a comunicação violenta, reclamações, ofensas, né, alfinetadas ali, ironia, cinismo em casa também impacta as crianças. Abandono, rejeição, traição, ciúme no ambiente de casa. Pode ensinar ali às vezes a criança que ela não pode confiar em ninguém, fazendo com que na vida adulta dela, né, a pessoa se torne extremamente insegura, desconfiada, ciumenta, controladora, ou seja, para essa pessoa estar em um relacionamento amoroso pode gerar muita ansiedade, pode gerar muito medo por conta de toda essa bagagem aí de vida que ela carrega dentro dela, entende? Vocês conseguem entender a importância disso? A gravidade disso? Então muitas pessoas acham que para elas serem bons pais, né, basta elas serem dedicadas aos filhos, mas isso não é bem uma verdade. As crianças, elas aprendem a se relacionar com o mundo justamente na experiência com os pais, né? E também assistindo ao filme da vida conjugal, digamos assim, né? Que os pais mostram ali para eles, né? Dentro de casa. E se a gente for parar para pensar, né? Para observar, existem vários casais muito pouco dispostos a olhar amorosamente um para o outro, né? Compreendendo suas atitudes, aceitando aí o seu parceiro ou a sua parceira como ele realmente é ou como ela realmente é. Então, quando os filhos percebem os seus pais numa relação disfuncional, se tratando com frieza, indiferença, agressividade, né? É assim que ela provavelmente vai se relacionar com o mundo, mesmo que os pais se disponham a olhar para os seus filhos com amor, né? Mesmo que os pais estejam ali presentes e tratem bem os filhos, entende? Então, no fundo, o que a criança mais deseja, gente, é que os pais sejam, que os pais se respeitem, né? É que eles se amem acima de tudo. Isso é que vai fazer com que o ambiente familiar seja seguro. E a criança precisa desse ambiente seguro, né? Ela precisa sentir essa proteção ali, tá? Então, qual é a função, no final das contas, de um relacionamento sério? Vamos pensar, qual que é essa função? Conhecer mais a fundo ali as pessoas, né? Perceber as afinidades, as diferenças, os valores, princípios, as identificações. Então, em um relacionamento sério, as pessoas têm a oportunidade de se conhecerem melhor e também de conhecerem o quê? A família de origem do seu parceiro ou da sua parceira. Isso é muito importante, porque é exatamente nesse momento aí que algumas situações podem chamar a nossa atenção. Então, quais são os princípios e os valores dessas pessoas? Como é de fato essa família? Como é a dinâmica entre essas pessoas? Comportamentos, as atitudes? É uma família que tem autonomia ou cria ali as pessoas dentro dela de uma forma dependente? É uma família autoprotetora, né? Existe diálogo, uma boa comunicação, né? As pessoas confiam umas nas outras, elas são carinhosas entre elas ou são agressivas? Então, tudo isso é interessante de ser observado, tá? Porque isso pode dizer muito sobre a pessoa que está do seu lado. Então, sobre o seu parceiro ou sobre a sua parceira, tá? Então, observe sempre isso quando você estiver dentro de uma relação. É uma maneira aí de antecipar um pouco se essa relação amorosa vai ser saudável, se ela vai ser algo sustentável e se ela vai ter um futuro ou não, se ela vai ou não ter um futuro. Então, o relacionamento sério não é uma relação que se estabelece só entre aquelas duas pessoas ali, ou seja, o parceiro ou a parceira, ou parceiras ou parceiros, mas também com a família de cada um ali, tá? Mas tem um detalhe também, tem um detalhe importante nisso tudo. A gente costuma achar que nós estamos no total controle das nossas vidas, tá? Mas não é bem assim que a coisa acontece. E quando a gente começa a entender isso, as coisas começam a fazer mais sentido pra gente, tá? A gente tem a falsa ilusão, gente, eu já até falei isso num outro vídeo, a gente tem uma falsa ilusão que a gente decide a nossa vida, que a gente toma as decisões. Então é aquela coisa assim de pensar, mas fui eu que optei por isso, né? Fui eu que optei por isso. Mas será que foi mesmo? Será que é assim mesmo? Em partes, tá? Em partes.
A verdade é que a maioria de nós segue um roteiro já pré-estabelecido, fazendo com que a gente fique sempre girando em torno de algum padrão emocional infantil, sem conseguir sair disso. Então a gente fica girando, a gente gira, 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 gira e não sai do lugar, tá? Então você está sempre em uma constante repetição de padrões, tá? Mas você costuma dizer, por exemplo, assim, mas fui eu que quis assim, né? Foi uma opção minha, fui eu que escolhi esse caminho, fui eu que quis dessa forma, né? Mas você lembra que você é fruto das suas experiências de vida? Lembra disso? De tudo que você aprendeu com seus pais e com diversas outras pessoas aí ao longo da vida também, próximas a você, e também a diversas situações da vida. Lembra que você é fruto de tudo isso? Pois é. Então é esse conteúdo puramente emocional que guia a sua vida no final das contas. Ok? Então, muitos de nós estão apenas seguindo os roteiros, as programações que existem dentro de si. Nossa, Fernanda, mas que coisa esquisita. Pois é, mas é isso. Essa é a realidade, todos nós, tá? Eu me incluo nisso também. Eu também me incluo nisso. Eu também tive esse processo aí de acordar um pouco e entender que eu não estava realmente escolhendo o meu caminho como eu achava que eu estava. Então, na verdade, o que eu estava fazendo era seguindo os roteiros, as programações já existentes dentro de mim, né? Então, eu fazia coisas que, na verdade, eu não tinha muita vontade de fazer, entendeu? Não tinha a ver com a minha essência aquilo. E talvez até hoje isso aconteça, né? Em uma escala menor, mais reduzida, em alguns pontos ali muito específicos, mas sempre tem os resquícios ali. É um processo de se redescobrir, como se fosse uma cebola, sabe? Quando a gente vai retirando ali aquelas camadas da cebola, né? E sobra só o miolo dela. E com certeza você também tá cheia ou cheio de camadas aí para serem retiradas, acreditando que você já é dona ou dono da sua vida. Porém, você sequer percebe que você só está seguindo as suas programações subconscientes, ou seja, tudo aquilo que você aprendeu desde criança, né, desde pequenininho, e que acaba recriando na sua vida adulta. Então você fica recriando aquilo que você aprendeu. Então, por exemplo, você já parou para perceber que você faz coisas que você não gostaria de fazer e que você não faz coisas que você gostaria de fazer? Pois é, e isso acontece por quê? Todos nós fazemos isso. Isso acontece por quê? Porque existe um conflito aí entre a sua parte emocional e a sua parte racional. E sabe quem é que ganha normalmente essa briga, essa batalha aí? As suas emoções, a sua parte emocional, né? São elas que governam literalmente a sua vida. Muitas vezes as nossas escolhas são fruto do nosso subconsciente, que é uma partezinha ali da nossa mente, didaticamente falando, né? Que é puramente emocional, tá? Então a gente se aproxima, a gente se sente atraído por algo que mexe com as nossas experiências subconscientes, com situações que a gente vive lá atrás na nossa família, que a gente viveu lá atrás com a nossa família e que às vezes a gente sequer se lembra. Né? A gente volta então ao roteiro vivido na dinâmica da nossa família. Então, se lá atrás, na nossa infância, né, a nossa casa foi um ambiente tranquilo, confiável, a gente vai provavelmente seguir em direção às pessoas que promovem, né, que provoquem esse mesmo sentimento, para a gente dar continuidade a esse roteiro de vida, tá? Agora, se o nosso ambiente, se o ambiente que a gente viveu lá atrás foi justamente tumultuado, cheio de agressões aí verbais, físicas, conflitos, a gente vai buscar subconscientemente pessoas que nos façam sentir esses mesmos sentimentos negativos. Nossa, Fernanda, mas como assim, né? Eu não quero isso pra minha vida. Não é isso, não é esse tipo de pessoa que eu quero pra minha vida, né? Ficar atraindo pessoas que vão me fazer me sentir de forma negativa. Sim, mas são esses os relacionamentos que você vai ter. É um processo subconsciente. Você nem percebe que isso está acontecendo. Então, quando você vê, você já está de novo com alguém que não presta, o famoso dedo podre, né? Inclusive tem um vídeo aqui só sobre isso, tá? Sobre dedo podre.
Então isso é um processo emocional, tá bom? Racionalmente, você não quer ir por esse caminho, racionalmente, mas a sua emoção fala uma outra coisa, entendeu? Emocionalmente falando, de acordo aí com as suas vivências, né, com os seus aprendizados, você precisa estar em relacionamentos amorosos que te tragam sofrimento. Porque era isso que você via acontecendo no relacionamento dos seus pais, por exemplo. Isso é só um exemplo, tá? Só para vocês entenderem, mas as causas podem ser milhares, tá bom? Mas é só para vocês terem uma noção, porque muitas vezes a gente reflete esse padrão dos pais mesmo, né? Da relação dos pais. Então a melhor maneira de você trabalhar essas questões aí dentro de você é entender o que está por trás disso, é analisar que padrão é repetido nos seus relacionamentos, né? Nos seus parceiros ou nas suas parceiras. Talvez 2 relacionamentos tenham coincidido, mas se você tiver tido aí, né, uns 3 ou 4 relacionamentos e todos tiveram o mesmo problema, aí talvez já esteja na hora de você entender o que está por trás disso. Porque você está rodando em círculo, você está repetindo o mesmo padrão, seus parceiros ou suas parceiras são sempre iguais ou sempre a coisa termina da mesma forma. Então a verdadeira mudança vem com a forma que cada pessoa ali enxerga a vida, né? O seu passado, o seu presente. Muitas pessoas preferem ficar presas na dor, sabe? No sofrimento do passado, revivendo ali aqueles fatos antigos, sentimentos ali, emoções apegadas aos mesmos argumentos, às mesmas desculpas, justificativas, ao invés de enfrentarem toda essa carga aí, né? Enfrentarem o problema de frente, mesmo que doa, com a finalidade de ressignificar tudo isso e finalmente ser livre para vivenciar as melhores coisas da vida, para ter um relacionamento, né, amoroso incrível. Então essa escolha de não querer enfrentar os próprios sofrimentos e feridas faz com que as pessoas permaneçam estagnadas no passado, apesar de elas estarem vivendo o presente. Então elas ficam transformando a situação em um ciclo repetitivo de comportamento, elas ficam prejudicando o seu presente por não se desprenderem ali do seu passado. Então, sem que haja um processo de mudança, as pessoas vão continuar repetindo o mesmo padrão de comportamento e repetindo as suas dores e sofrimentos. Isso tudo se mantém intacto, as dores e os sofrimentos continuam ali. Então a pessoa vai continuar, se ela não trabalhar isso dentro dela, revivendo diariamente esse sofrimento, sem entender muitas vezes de onde ele está vindo. Que a gente não sabe, mas vem lá de trás, vem do nosso passado. Então, às vezes, a gente demora para perceber que algo está errado. Talvez você aí que esteja me assistindo nesse momento, né, ainda não tenha percebido isso na sua própria vida. Então, a gente só se dá conta quando surgem aí algumas dificuldades nos nossos relacionamentos amorosos, sofrimento, angústia e causados, né, por insatisfações, por frustrações. E é aí que a gente começa a nos perguntar, né, nos questionar o porquê da gente ter determinados tipos de comportamentos, né, nas nossas relações amorosas, por que a gente se sente como a gente se sente, por que a gente se sente mal com certas coisas, né, por que a gente sempre tem os mesmos tipos de relação, né, com pessoas diferentes, mas que têm sempre comportamentos muito parecidos, né, apesar de serem pessoas diferentes. Porque os nossos relacionamentos sempre fracassam. Por quê? Então a maioria está repetindo modelos aprendidos sem notar e sofrem com isso. Outras pessoas fazem exatamente o quê? O contrário do modelo, né? De forma reativa e também sofrem, porque também estão presos ali na história familiar. Né? Para que essas pessoas sejam felizes, elas precisam se libertar disso e se encontrar. Talvez você esteja vivenciando isso na sua vida agora e esteja realmente precisando se libertar de tudo isso. Eu tive, por exemplo, uma paciente, já tem tempo eu acho já, eu tive uma paciente que quando ela era criança, ela vivia dentro de um ambiente que a mãe era submissa ao pai, né? Então o pai pintava e bordava e a mãe, mesmo sofrendo, se mantinha aí dentro do casamento, dentro da relação, né? Se submetia a isso.
E aí, quando essa minha paciente virou adulta, né, pelo fato dela ter presenciado, né, e aprendido, observando justamente essa dinâmica em casa, né, a relação aí dos pais, ela começou a agir de uma forma contrária ao modelo familiar que ela tinha. Então, ela aprendeu da seguinte forma, né, eu não vou ser que nem minha mãe, de jeito nenhum. Eu me recuso, eu não vou ser submissa dentro de um casamento, de forma alguma que eu vou me submeter a um negócio desse. Eu nem quero casar, eu tenho horror a casamento, nem casar eu vou, entende? Então, para vocês verem, né? Então ela aprendeu a ter horror a casamento. Então, quando ela foi me procurar no consultório, ela estava até namorando, né? Ela devia ter o quê? Uns 50 anos de idade já, e ela namorava uma pessoa, mas cada um morava na sua casa. Então ela morava na casa dela e ele na casa dele, né? O parceiro dela na casa dele. E aí, quando o namorado cogitava ir para a casa dela, passar nem que fosse uns diazinhos lá na casa dela, um tempo ali na casa dela com ela já ficava tensa, né? Cheia de medo, porque ela não queria de jeito nenhum que ele morasse lá com ela, mesmo gostando dele. Mas ela não queria casar, ela não queria se juntar com alguém, né? E isso estava prejudicando a vida dela, estava prejudicando bastante a vida dela, porque ela já tinha 50 anos, né? E no fundo ela queria partilhar a vida dela com alguém. Mas ela tinha medo, né? Medo de casar, medo de colocar alguém dentro da casa dela, né? E viver o que a mãe viveu. Porque ela associava isso ao casamento dos pais, né? Ao sofrimento da mãe ali, né? Então, olha que coisa, né? Grave no final das contas. Ela não queria passar por aquela submissão, então ela não queria nem casar. Ela tinha realmente horror a isso. A grande questão é que você não precisa, né? Ela não precisava ser dessa forma, não precisa ser dessa forma. A verdade é que ela não precisa nem ser como a mãe, né? Submissa, sofredora, infeliz, e nem precisa ter horror a casamento, entende? Então ela pode sim, se ela quiser, casar e ser feliz, né? Ao invés de ficar presa a esse passado aí, ao sofrimento da mãe. Ela só precisava se libertar disso, ressignificar isso, né? Então, durante o processo de hipnoterapia, a gente fez isso, né? E aí ela conseguiu, né, dar a volta por cima em relação a isso. Então, gente, se tratem esses padrões emocionais que existem dentro de vocês, tratem esse passado, né? Essa carga emocional, esse, gente, é o caminho para que vocês se libertem disso, né? E possam viver aí da melhor maneira possível, sendo felizes, construindo relacionamentos amorosos saudáveis, sólidos e sustentáveis, ok? Certo? Bom, essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero que você tenha gostado, né? Eu espero que esse nosso papo tenha realmente te ajudado de alguma forma a você chegar mais perto aí de alcançar o relacionamento amoroso que você tanto deseja, porque você merece, tá? E sempre se lembre, você merece as melhores coisas da vida, então não aceite menos do que isso, ok? Sempre se escolha acima de tudo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, pode curtir, pode compartilhar com quem você acha que precisa aí ouvir essas palavras, né? Dessa forma que juntos a gente pode ajudar mais e mais pessoas. A gente se encontra, então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Um beijo!